Doutor, apanhei uma multa por excesso de velocidade. Devo pagá-la? Olá, o meu nome é Joel Oliveira Santos, sou advogado. E esta é uma dúvida muito comum nos condutores portugueses e que a resposta não é unânime, mesmo entre nós advogados. Este vai ser um Reels maior do que o costume, mas acredito honestamente que se está a ver este conteúdo é porque, possivelmente, está a enfrentar uma situação destas. Quando comete uma infração na estrada, mesmo que seja mandado parar no momento da infração, não é obrigado a pagar a multa na hora. E atenção que, tecnicamente, isto não se chama uma multa, chama-se coima. Nos casos em que o condutor é mandado parar no momento da infração e naquele momento é notificado, pode uma de duas coisas. Pode ali pagar o mínimo da coima ou então pode pagar nas 48 horas seguintes. Se fizer isto, portanto, se pagar na hora e solicitar que aquele pagamento seja classificado como depósito, ou seja, solicitar que o pagamento seja a título de depósito, é essencial para isto, atenção, esse pagamento é tido como garantia, ou seja, como uma caução, no caso de vir a ser condenado. Se não chegar a haver condenação, ou seja, se apresentar defesa e eu impugnar a decisão final e nunca lhe for atempadamente aplicada uma decisão que o condene, por exemplo, aquele montante do depósito será devolvido. O mesmo também acontece se eventualmente for absolvido daquela questão. Se não fizer isto, os documentos do condutor, do proprietário do veículo ou os documentos do veículo, dependendo do tipo de infração em causa, serão apreendidos e emitidas guias de substituição temporárias e renováveis até à conclusão do processo ou até que seja prestado depósito ou pagamento voluntário. A lei prevê que esta apreensão dos documentos seja feita no caso do infrator não prestar depósito no momento da infração ou até às 48 horas seguintes. Acontece que, na prática, as entidades policiais geralmente procedem à sua apreensão naquele momento, o que contraria claramente o Código da Estrada e, por isso, é de legalidade muito questionável. Mas também, por outro lado, se percebe que é para as autoridades não terem que ir atrás do condutor 48 horas depois, não é? Além disso, ao não prestar depósito ou fazer o pagamento voluntário, a decisão final pode condenar numa coima superior ao valor mínimo. Por exemplo, uma determinada infração que preveja uma coima entre 120 a 600 euros, se pagar voluntariamente, paga, em princípio, os 120. Se não pagar voluntariamente, a decisão final, dependendo de vários fatores, pode condená-lo, no extremo, nos 600 euros. Por isso é que tem o limite mínimo e máximo. O mesmo prazo de 48 horas para prestar depósito é previsto para as coimas que receba por carta na sua casa, ou seja, nos casos em que não seja notificado no momento da infração. Por outro lado, nas notificações feitas por correio, não há lugar à apreensão de documentos no caso de não pagamento voluntário da coima ou de depósito. Mas atenção, se pagar a coima e não solicitar que seja considerado como depósito ou passar do prazo de 48 horas para o fazer, nomeadamente do prazo de 48 horas após a assinatura da recepção da carta, esse pagamento é assumido como pagamento voluntário e, portanto, aquela infração considera-se confessada e o montante não será devolvido, mesmo que o processo venha a prescrever, a passar de prazo ou, eventualmente, até lhe darem razão. Se gostou deste conteúdo, deixe o seu gosto porque ajuda-me a chegar a mais pessoas, guarde este Reels porque é algo que lhe pode vir a ser útil um dia e partilhe com aquele seu amigo que anda sempre a apanhar coimas na estrada.